Olá, meus amigos, mais uma vez é muito bom estarmos juntos para dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos aí no livro de Apocalipse, vamos agora para o estudo de número 20, Os Enganos de Babilônia. É muito importante termos em mente, retirarmos, deixarmos baixar a guarda, para que assim possamos entender sobre o que estamos falando, né? Que Babilônia é essa? Muitas vezes tem se apontado dedos, né, e acusado pessoas, religiões, quando na verdade a esfera desta batalha que nós estamos vivendo aqui neste mundo, ela encontra-se em outro lugar, né? Como disse Paulo, a nossa batalha não é contra a carne, mas contra potestades, né, do reino celestial. Então, que a gente possa entender. E eu gostaria de relatar aqui para vocês uma história antes da gente dar entrada no estudo propriamente dito, que me chamou muita atenção. Eu estava lendo aqui ainda há pouco um livreto que eu estou lendo pela manhã, e conta a história de um capitão britânico. Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dele corretamente, Ewen Montagu. Ele, capitão das tropas aliadas na Segunda Guerra, ele montou então uma estratégia a fim de causar confusão e um engano para as tropas alemãs, que aguardavam, as tropas alemãs aguardavam que as tropas aliadas invadissem a área onde eles estavam pela Sicília, e ele então monta um estratagema onde faz com que as tropas alemãs se dirijam à Grécia. Ele pega o corpo de um soldado morto, coloca nele um uniforme, patentes, altas patentes, e informações falsas dizendo que as tropas aliadas iriam invadir pela Grécia e não pela Sicília. Com isso, ele leva as tropas alemãs em direção à Grécia, enquanto no dia 17 de agosto de 1943, as tropas aliadas desembarcam na Sicília, então sofrendo poucas baixas e tendo poucos soldados para resistência. Mas agora vem a mensagem principal, né? Depois que a guerra terminou, esse capitão, então, ele escreveu um livro, chamado O Homem que Nunca Existiu, contando essa história. E veja que interessante, porque eu disse que a gente precisa baixar a nossa guarda para poder entender o espírito de Apocalipse. Porque nós estamos vivendo em enganos, como diz o título aqui da lição 20, né? Os enganos da Babilônia. E olha que interessante o que ele descreve no livro, nesse livro que ele escreveu. Desorientar e confundir o inimigo sempre foi um dos princípios cardeais da guerra. Os truques são utilizados há tanto tempo, que não é fácil inventar um processo novo para disfarçar. Seja nossa potência, sejam as nossas intenções. Além disso, para a execução dos truques, bem como para o seu planejamento, exige-se um cuidado meticuloso. Caso contrário, em vez de iludirem o inimigo, servem apenas para revelar o que desejaríamos esconder. Aí aqui nós temos duas questões, que ele põe nesse escrito. E se a gente levar isso para a palavra de Deus, para a nossa guerra celestial, nós temos o livro de Daniel e Apocalipse, que revela em códigos planos do inimigo, e temos os planos do inimigo. Como ele mesmo disse aqui, que se esse planejamento não for muito meticuloso, ele pode servir para revelar, as verdadeiras intenções. Então, quando nós partimos para a Bíblia é a palavra de Deus justamente nesse sentido, é o que nos revela qual a intenção de Satanás. Então, quando nós falamos aqui de engano, de mudança de informação a fim de causar
danos, né, como aconteceu com o exército alemão aqui nessa situação, a gente está falando de poderes celestiais e não de pessoas humanas que estão buscando a Deus em espírito e em verdade, mesmo que ainda não tenham um conhecimento mais pleno da palavra, né? Então, assim, a gente pode estar entendendo melhor que nós não estamos aqui falando apenas de uma igreja ou outra igreja, das mudanças que ocorreram na palavra de Deus, mas nós estamos falando das armadilhas implantadas por um ser celestial a fim de confundir a humanidade. E muita gente já se confundiu e leva isso ao pé da letra, tá? Eu quero apresentar para vocês aqui um material chamado Evidências, né, do Dr. Rodrigo Silva, você deve conhecer. Nós estamos agora indo para o penúltimo estudo, né? E essa revista, ela também é um estudo de Apocalipse. Se você gostou desse estudo que a gente fez até agora, na verdade eu sou um leigo, né? E a gente está aqui estudando a Bíblia em conjunto. Eu estou na mesma condição que você. Talvez a gente tenha pessoas aí acompanhando o nosso estudo que tenham até mais estudo no assunto do que eu. Mas essa revista ela pode trazer para você aí um aprofundamento muito maior. Então, se você pesquisar na internet aí, revista Evidências, Dr. Rodrigo Silva, você vai achar. No final, na próxima lição, quando a gente estiver encerrando, eu vou deixar para vocês o WhatsApp para quem desejar receber essa revista inteiramente grátis em sua casa. Faz lá o cadastro pelo WhatsApp. Eu recebi em 15 dias, a revista chegou, tá? Para mim mesmo, eu fiz o cadastro e rapidinho chegou, não tive problemas, né? Foi só fazer. Então, em 15 dias nós recebemos. Mas vamos em frente, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus e Pai, nós agora retiramos um tempo para estar contigo, estudando a Tua Palavra e desvendando, a Deus, os mistérios que o Senhor disse que revelaria para nós agora nesse tempo. Por isso nós estamos buscando a Ti, porque foi o Senhor quem prometeu que nós entenderíamos o que estamos vivendo agora. O livro de Daniel seria selado no seu tempo, mas o Senhor encerrou a Tua Palavra através de João com o livro de Apocalipse, revelando os acontecimentos que ocorreriam até o grande retorno do Teu Filho amado, que nós aguardamos com tanto carinho e com tanto desejo de que ele aconteça logo. Contudo, muitos de seus filhos que ainda têm dúvidas, querem retirar essas dúvidas para poder também estar herdando o reino dos céus. Que tudo seja conforme a Tua vontade, porque nós somos todos iguais perante Ti. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, aquele que pode interceder por nós diante do Teu trono de glória. Amém. Os enganos de Babilônia. A primeira grande metrópole do mundo foi a cidade de Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Iraque. Babilônia foi fundada cerca de 25 séculos antes de Cristo. Desde o Império Babilônico, a cidade teve dois grandes períodos de esplendor. O primeiro sob o reinado de Hammurabi, de 1728 a 1686 a.C., e o segundo tempo do rei Nabucodonosor II, que é de 605 a 562, mencionado na Bíblia. Nesse último período, a cidade chegou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofisticada para a época e a presença de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos. A Babilônia nos dá outra perspectiva de Babilônia, né? A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. É interessante que nós vemos ali com relação a Daniel e seus amigos, parece que havia uma certa piedade, né, entre o recebimento daqueles que eram cativos, e a gente aqui agora lê a palavra impiedade de seus habitantes, né, que eram impiedosos. Os babilônicos destruíram o templo de Deus e a cidade de Jerusalém e escravizaram os israelitas. Nela, o povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Nós lembramos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né?
que viveram essa opressão e foi destacado de forma grandiosa na Bíblia, né? Nesta lição, você descobrirá que Babilônia é no Apocalipse um símbolo das religiões falsas que adulteram o verdadeiro culto a Deus, impondo um modo de adorar diferente do prescrito na Bíblia. Então esse finalzinho aqui ele mostra para a gente bem aquele contexto, né, do que escreveu aqui o escritor britânico, né, aquele capitão. Desorientar e confundir o inimigo sempre foi um dos princípios cardeais da guerra. Então, se não compreendemos bem a Bíblia, nós estamos confundidos. E na confusão é certo que a gente vai cometer algum erro. Tá? Ah, mas aí eu estou cometendo um erro por falta de conhecimento. Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas Deus também vai cobrar aquilo que Ele deixou para que nós nos orientássemos e nós não usamos. Então vamos à primeira pergunta. Que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Apocalipse 14, verso 8. Então, Apocalipse 14, verso 8 diz o seguinte: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Vejam bem, quando fala aqui fúria da sua prostituição, essa palavra fúria envolvida aqui nisso quer dizer que Satanás está irado, né? Então aqui há alguém guiando esse poder, esses enganos religiosos, porque está com raiva e quer que a gente desagrade a Deus. Assim como ele desagradou a Deus, ele quer induzir o povo a desagradar a Deus. Então isso chama-se engano. Vamos ver aqui o nosso comentário, né? Qual a mensagem então de julgamento do segundo ano? Continue justo fazendo justiça. Sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia? Caiu a grande Babilônia, né? A confusão caiu, quer dizer, o Espírito Santo foi derramado e agora o conhecimento vem à tona e aquela confusão causada pela grande Babilônia, ela começa então a cair por terra. A verdade vem à tona, né? Isso nós percebemos, se você olhar direitinho, você vai perceber que o Espírito de Deus está levantando a verdade em todos os segmentos religiosos, tá? Apesar de a gente ter que tomar uma decisão, nós vemos muitos acontecimentos, mas também muitos acontecimentos ocorrerão para o engano, que será dado poder para realizar milagres e até fogo faz descer do céu, se possível enganaria os próprios eleitos. Babilônia vem de Babel, lá de Gênesis 11, verso 9. Historicamente, o Império Babilônico foi responsável pela destruição do primeiro templo de Jerusalém, em 586 a.C. Isaías profetizou que Babilônia viria a se tornar despovoada por blasfemar contra Deus. Isaías 13, 19 e 21. Na época do Novo Testamento, Babilônia era um codinome entre os cristãos para Roma. Então os cristãos chamavam Roma de Babilônia, porque se você falasse contra Roma, os próprios soldados pretorianos, que era a maior patente de soldados em Roma, ele tinha autoridade para julgar e até condenar e matar aquele que falasse contra o Império Romano. Então passou-se a usar entre os cristãos o termo Babilônia, se referindo a Roma, né? Então Babilônia é Roma. A sede do império pagão e opressor, como está em 1 Pedro 5,13. Né? Devido ao sentido eminente religioso da mensagem dos três anjos, devemos interpretar a sua queda como espiritual ou religiosa. Então, o que Apocalipse está falando aqui sobre a queda de Babilônia seria uma queda do engano e não a queda propriamente ali do Império Romano. Vamos ler aqui esse livro de 1 Pedro 5. 1 Pedro... 1 Pedro 5, verso 13. Está até marcadinho aqui já.
Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Então aqui Pedro está falando sobre a igreja que estava em Roma. Veja bem, a igreja estava em Roma. Aí Pedro se refere a Roma como Babilônia, aquela que se encontra em Babilônia, né? E na verdade Roma era uma grande confusão mesmo, né? Porque queria conquistar o mundo inteiro e essa situação de conquista causou muita confusão. Então aquilo que fosse vantajoso, Roma faria. Que chamado Deus fez aqueles que fazem parte da Babilônia? Então, há um grupo de pessoas que está envolvido no meio desse poder e que conhecem a verdade e precisam tomar uma decisão. Então, Deus faz um chamado lá em Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nós vimos no último estudo os 7 flagelos, né? As taças da ira de Deus, os 7 anjos que vêm derramar as taças. E que esses flagelos atingiriam todos aqueles que adoram a besta e têm a marca, né, do seu nome ou adoram a sua imagem. Então, aqui é um alerta ao povo de Deus. Não permaneçam no engano, não se deixem enganar. Os soldados alemães sofreram a consequência do engano, né? Não tiveram culpa porque foram os líderes que tomaram a decisão de sair de uma região e ir para outra. Foram para a Grécia, mas sofreram as consequências, né? Porque posteriormente perderam a guerra. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Então aqui é uma voz do céu chamando para sairmos do meio do engano, né? Esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem intencionadas dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à ordem de Deus de sair dela. Então, através da obediência é que a gente vai ter um pacto com Deus, uma aliança com Deus, né? A aliança de um casamento são duas, uma para o esposo e outra para a esposa. Então não é uma aliança de um lado só, não é só Deus que faz aliança conosco, nós também temos que fazer uma aliança com Ele. Que símbolo representa Babilônia? Qual é esse símbolo? Apocalipse 17, de 1 a 5. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, acabamos de falar, né, das 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então a grande meretriz está sobre muitos povos, com quem se prostituíram os reis da terra. Então, com ela, os reis da terra fizeram acordos, né? E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Então, não estamos sóbrios, estamos sendo levados por esse vinho, pela taça da grande meretriz, que tem dado de beber a todos os povos, né? Então, nós estamos embebedados. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Essa revista Evidência tem um estudo sobre essa besta escarlate no tempo em que Israel ainda estava no deserto para herdar a terra prometida, tá? João se remete a um pecado que Israel já havia cometido e agora novamente o povo da terra estaria cometendo esse mesmo pecado. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos aqui ao nosso comentário. Assim como Apocalipse 12, uma mulher pura é símbolo da igreja fiel, aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, contaminando a verdade
com o erro. Na Bíblia, a prostituição é símbolo da idolatria, conforme está lá em Ezequiel, né? Vamos ler essa passagem de Ezequiel. Ezequiel explica, né, essa simbologia. Ezequiel 23, 37 e 38. Porque adulteraram e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados. Aqui a gente está falando sobre aquele período que eu falei que tem na revista, lembra? Então, no Antigo Testamento, o povo de Israel já cometia esse tipo de erro. Quanto mais nós, né? Se Deus tinha um tabernáculo, se Deus tinha um templo e habitava no meio deles, eles ainda assim cometiam esses enganos, quer dizer, eram levados pelos enganos de Satanás. E a mesma coisa acontece com a gente. Vamos ver, aqui também tem Ezequiel 16, 15. Capítulo 16, verso 15. Confiastes na tua formosura e te entregastes à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Quer dizer, uma confiança em si próprio. Quanto mais moderno o tempo em que vivemos, mais nós vemos o inflamar do eu, né? Vamos a nossa figurinha. A imagem que representa esse momento tão Então aí está a terra, né? Aí chega a grande meretriz dando de beber a todos os Então é o símbolo, né, da Babilônia, grande Babilônia, dando de beber a todos os povos e nações e línguas. Como o Apocalipse identifica a Babilônia? De que maneira o Apocalipse identifica a Babilônia? Apocalipse 17, versos 7, 9, 15 e 18. O anjo, porém, me disse, por que te admirastes? Nós vimos numa das lições que João ficou admirado João, quando viu que o que estava agredindo agora o povo de Deus era o próprio povo de Deus, entre aspas, né? Aquilo que deveria ser a igreja de Deus agora estava perseguindo os cristãos, né? Então, o que acontece hoje na vida da gente? São cristãos perseguindo cristãos, né? E é por isso que aqueles que não creem na palavra de Deus tiram tanta vantagem, porque nós não temos uma unidade. Cada grupo de cristão tem uma parte da verdade. Quão maravilhoso seria se nós pudéssemos unir essas verdades em uma só verdade. O grande problema é que esta única verdade está em Êxodo 20, onde declara toda a vontade de Deus e todo o seu relacionamento, o relacionamento que ele deseja ter para com o homem e de homem para com o homem. E nós jogamos isso tudo por terra porque caímos no engano de que esses mandamentos não são válidos mais. Colocou-se como pecado fazer a vontade de Deus. Entende o engano que Satanás implantou em nossas mentes? Fazer a vontade de Deus é pecado. Se existe uma parte na Bíblia onde o homem não escreveu, foram os 10 mandamentos. Ah, mas Jesus resumiu os 10 mandamentos. Ok, então vamos pegar um resumo, é o quê? Um resumo é a redução de um todo, de um contexto maior. Se você for estudar o resumo, para explicar o resumo, você vai ter que ler o livro todo. Então, quando você faz o resumo de um livro para uma faculdade ou para algum curso que você está fazendo,
Você tem que pegar as ideias principais e colocar ali. Mas se houver necessidade de você esmiuçar aquele resumo, você vai ter que ler o livro inteiro. O resumo apenas mostra que você conhece o livro. Além de que essas palavras de Jesus foram retiradas do Antigo Testamento. Tá? Se eu não me engano, lá em Levítico, algum livro do Antigo Testamento ainda no Pentateuco, há um resumo. Moisés faz esse resumo também. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse resumo não foi feito somente por Jesus, ele existe lá no Antigo Testamento. Tá, mas agora eu não tenho esse capítulo, esse versículo em mão, mas se você pesquisar aí até no Google, você colocar essa frase, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Aí coloca Antigo Testamento na frente e o Google vai te mostrar onde é que está escrito isso na Bíblia, tá? Então você pode encontrar isso lá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, 7 montes, 7 poderes. Falou-me ainda, as águas que vistes, quer dizer, os povos que vistes, onde a meretriz está assentada, então ela está aqui, né? Aliás, está explicando na frente. São povos, multidões, nações e línguas, quer dizer, toda a terra, né? Quando fala multidões, nações e línguas, é toda a terra, porque foi Deus que espalhou os povos pelas terras lá em Babel. Então essa confusão já vem desde Babel, né? A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a mulher representa uma grande cidade, um poder, né? Que nos tempos de João, uma grande cidade que domina seria um poder. Vamos ver esse comentário que a gente tem aqui abaixo, né? A profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com 7 cabeças. Tendo o texto bíblico ainda diz que as 7 cabeças são também 7 montes e 7 reis, dos quais 5 já caíram. A partir disso, podemos buscar o significado bíblico de Babilônia, do tempo do fim. O Antigo e o Novo Testamento nos dão as chaves da interpretação e significado de montes no Apocalipse. No Antigo Testamento, monte era símbolo de reinos e impérios. Aí tem aqui algumas passagens bíblicas que a gente não vai ler agora, depois você pode ler essas passagens, principalmente Salmos, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel e Zacarias. Assim como o Egito, a Síria, a Babilônia, Média Pérsia, a Grécia, que haviam caído, o Império Romano era o monte, a cabeça ou o rei que dominava o mundo antigo no tempo de João. Roma papal está representada pela 7ª cabeça. Pouco antes da segunda vinda, então, Roma é vista como a meretriz montada sobre a besta escarlate e que embriaga o mundo com suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com um único império, o 8º rei, de Apocalipse 17, verso 11, que diz, né, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Então, Apocalipse 17, verso 11 está nos dizendo exatamente isso, né? A besta que era e já não é mais, e também é ele o 8º rei, né? E procede dos 7 e caminha para a destruição. Então, dos poderes que vieram anteriormente, foi formado um grande poder que hoje rege o mundo, mas nós estamos falando aqui de espiritualidade. Nós estamos falando de religião. Então a gente às vezes se deixa enganar pelos princípios de governos humanos, né? Você vê aí a foto da grande meretriz e a besta, né? Quer dizer, uma representação do que está escrito lá, né? Como o homem enxergou e fez essa figura. Qual seria a influência religiosa que a igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? Apocalipse 17, verso 2 e 4. 17, verso 2 e 4. Vamos aqui.
Vamos abrir aqui para a gente ver. Apocalipse 17, verso 2 a 4. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmio, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo nas mãos um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então nós já até lemos, né, essa passagem a gente já havia até lido. Então, V para verdadeiro e F para falso. Embebedaria os que habitam na terra com o vinho de sua devassidão? Sim. Conduziria os cristãos a um reavivamento e reforma? Não. Daria ao mundo um cálice de abominações? Sim. Exaltaria a lei de Deus? Não. A igreja caída serve às nações o vinho do cálice das suas doutrinas adulteradas, como dizem em Apocalipse 18, 2 e 4, né? Com elas tem embriagados seus adeptos que não percebem o erro. Então, existe uma questão aqui muito importante. Vejam que esse cálice ele é servido a todos os povos, nações e línguas. Então, as igrejas, ainda que sejam, que protestem contra um princípio religioso, né, que veio de Roma, o que ocorre? Estamos ainda enredados pelos costumes. Nós não temos toda a prática e rito, não aceitamos toda a prática e rito, mas herdamos algumas questões que nos fazem tomar parte nesse culto e nessa adoração. E o que a gente precisa é nos orientar a fim de fazer a vontade de Deus. Nossos irmãos, é claro, não têm essa orientação e muitas vezes por tradição, por nascer na tradição, por ser tradição, nós nos mantemos no erro. Lembra quando João, pouco antes de Jesus realizar seu ministério, antes do batismo de Jesus, João já batizava. Por que será que João batizava aquele povo, aqueles hebreus, e todos aqueles que aceitavam a mensagem da voz que clamava no deserto? Porque também já haviam abandonado os princípios de Deus. Havia o interesse do clero, o interesse dos fariseus e dos líderes religiosos e adaptaram a religião para tirar vantagem própria, né? Coisa que Jesus veio e recriminou no meio deles. Então o povo já estava vivendo no engano naquela época, quando Jesus nasceu e iniciou seu ministério, mesmo crendo em Deus, estavam sob a pregação do engano. E deveriam então se arrepender de todo aquele costume antigo que vinham fazendo. Apesar de crer em Deus, viviam já na grande Babilônia, né? Que era Roma, assim como os cristãos chamavam. Então, havia necessidade do arrependimento e do batismo. Então, o batismo é para o arrependimento, né? Como é que alguém pode se arrepender sem ter consciência do pecado? Então, esse também é mais um engano do inimigo, né? Então, a pessoa precisa ter maturidade para ter entendimento, para sentir o desejo de ter uma nova vida, de se refazer com Deus e aí então passar pelas águas do batismo, né? Então, mais um exemplo assim da controvérsia, porque o que João fez e realizou foi o batismo de adultos, né? De jovens, né? Mas jovem naquela época tinha 30 anos, lembra? Jesus morreu na sua juventude, com 33 anos, né?
Tá? Então, esse engano tem sido derramado sobre nós ao longo de muitas e muitas e muitas gerações. Aliás, o diabo vem enganando o mundo desde quando enganou Eva. Esse é o papel dele desde sempre. Apocalipse 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que inscrição enigmática a meretriz traz em sua fronte. A visão do Apocalipse revela que a Igreja de Roma é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu. Vejam, é um sistema religioso que não nasceu corrompido. Ele foi corrompido posteriormente. Tá? Ninguém está dizendo aqui que a igreja que nasceu em Pedro, que foi erguida sobre aquela rocha que era Pedro, Jesus falou isso claramente, nasceu corrompida e estava errada. Não, ela foi corrompida ao longo da sua história. Então, a igreja de Deus é essa, a igreja que nasceu em Pedro, a igreja pura, né? A mulher vestida de luz. Mas esse sistema ele foi corrompido por interesses. A igreja se uniu ao poder, né, do homem, ao poder dos governantes e passou a cuidar de interesses. Mas foi a igreja de Deus que fez isso? Não, foram homens guiados pelo inimigo, como a história do homem que nunca existiu, né? O homem morto, né? Que a gente viu lá no início. Então esse engano ele é implantado e nós vamos seguindo essas orientações conforme foram implantadas. E não temos a liberdade de seguir a palavra de Deus, né? Porque é considerado praticamente uma heresia eu abrir a palavra de Deus e explicá-la para você, né? As heresias é uma faca de dois gumes. A heresia também pode ser vista do meu ponto de vista para o outro lado, tá? Não é só de lá para cá. Mas eu posso ter também o outro lado como herético, para mim, do meu ponto de vista, desde que eu tenha um entendimento da palavra e faça parte de algum grupo religioso, né? Então, a visão do Apocalipse revela que a Igreja de Roma é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu. As diversas igrejas que dela saíram, somos nós, né? Que nós saímos da Igreja Mãe, vamos colocar assim na linguagem da Igreja Mãe, nós somos os filhos rebeldes, né? Que saímos dela para criar confusão. As filhas conservam muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Os dois principais sinais identificadores da relação maternal entre o romanismo e o protestantismo apostatado são, olha só, protestantismo apostatado, hein? São a observância do domingo, quando a Bíblia não relata nada sobre o domingo, né? E a crença na imortalidade da alma, que quando a gente vai ao Gênesis, a gente vê que Deus pegou o pó da terra, fez o homem, soprou em suas narinas, dando o seu espírito. E o homem, então, tornou-se alma vivente. Após a união do pó da terra com o Espírito de Deus e o homem moldado pelas suas próprias mãos, o homem se torna alma vivente. Quando morre, o pó torna ao pó, como a palavra de Deus diz, e o espírito torna para Deus. Se separou os dois, deixou de ser alma vivente, porque a alma vivente é a junção dos dois. Tá? Então, isso assim, grotescamente, grosseiramente falando, mas o básico é exatamente isso. Uniu o pó mais o espírito de Deus, formou a alma vivente. O pó voltou à terra e o espírito torna a Deus, como a palavra de Deus diz, deixou de ser alma vivente. Então, 2 mais 2 são 4. Se eu tiro 2, fica 2 de novo. Ok? Bem por aí. Por qual razão Babilônia será castigada? Qual razão Babilônia será castigada? Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo
o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Então, a razão do castigo a razão do castigo é justamente porque ela tem induzido, né, outros a seguirem os seus caminhos, os seus erros, né, a entrarem na mesma condição em que ela se encontra, né? E por isso que há um chamado, né? Sai dela, povo meu, para não sofrer, né, as consequências junto com ela. Vamos subir aqui um pouquinho. Então, por que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição? O castigo é resultado do ensino e da doutrina adulterada. Isso realça a tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas, né? Como está lá em Mateus 5, 17 a 19. Por que Deus ordena a seu povo que saia das igrejas que seguem Babilônia? Apocalipse 14, 18, de novo, né? O mesmo verso. Então Deus ordena que as pessoas saiam do meio dessa doutrina. Por que Deus faz isso? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos. Então, cumplicidade, aquele que aceita a marca da besta ou adora a sua imagem, né? Esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. Então, é justamente para não sofrermos, né, as consequências disso, né, para que o povo não sofra seus flagelos. A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice de uma pregação doutrinariamente corrompida. Muitos ignoram o que diz a revelação de Deus em sua palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor e seguir um caminho contrário ao ensinamento bíblico seria um ato de desobediência e rebelião, conforme o espírito de Babilônia. Assim, os flagelos destinados à Babilônia espiritual alcançarão também os seus seguidores. Por isso, o Salvador diz, retirai-vos dela, povo meu. Olha que Jesus olhou, né, tudo que estava ali ao redor, tudo estava acontecendo e revelou isso a João dessa forma, né? Sabendo tudo que aconteceria no futuro. Que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé de forma equivocada? Então, Pedro aqui está falando sobre pessoas que descobriram que viviam uma fé equivocada. Vamos lá. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam bem, se nós pegarmos aqui essa situação de Atos, nós vamos ver que essa situação ela se cumpriu no meio de um povo que já havia aceitado uma doutrina e praticamente havia passado já pelo batismo, mas não estavam em conformidade com a doutrina, com a sã doutrina. É o próprio Pedro, né? A base da igreja, aquele que conheceu a fé, o arrependimento, né? Que negou a Jesus e que ao mesmo tempo demonstrou arrependimento por essa negação, passou por uma conversão ao qual acho que nenhum apóstolo passou. O único que poderia passar por esse mesmo processo seria Judas, mas que acabou não encontrando esse perdão, não acreditou nesse perdão. Pedro, então, tem uma vida diferenciada.
E aqui então ele encontra um povo que havia aceitado uma parte da mensagem com alguns enganos, mas que ficaram aflitos quando ouviram de Pedro a verdade plena. Então o seu coração fez o quê? Se arrependeu, ficou afligido, eles ficaram angustiados, compungiu-se-lhes, essa palavra aqui quer dizer, estavam aflitos, arrependidos de estar vivendo naquela situação. E aí se achavam então perdidos, não haveria salvação para eles. Eles perguntam, o que faremos? Então Pedro fala o quê? Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito. Logo em seguida, como prova de que agora eles estavam no caminho certo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles realizaram milagres, falaram em línguas, profetizaram. Se eu não me engano, foram 12 homens também. Tá? Aí você pode ler lá do 38 em diante que você vai ver um pedacinho dessa história. Se eu não me engano, eram 12 homens. E eles receberam o batismo do Espírito Santo e falaram em línguas e fizeram milagres. E grandes sinais foram operados como sinal de que eles agora estavam no caminho correto. E lembre-se, aqui a igreja estava surgindo. Alguns pregadores que estavam andando lado a lado com a igreja, mas não estavam na presença de Pedro, haviam feito com que pessoas tomassem um caminho que não era agradável aos olhos de Deus. E Pedro vem então e conserta tudo. Né? E Deus demonstra que o conserto aconteceu através da concessão da realização de milagres, do dom de línguas, né, e do dom de profecia, e ali então aquilo tudo é demonstrado de que agora estava tudo resolvido. Nós temos aqui, né, Deus convida todos ao arrependimento, mesmo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia. Precisam se arrepender e nascer de novo, demonstrando isso por meio do batismo. Então nós nascemos de novo através do batismo, mas depois do batismo eu também peco. Não somos pessoas perfeitas. Não é porque eu estou aqui lendo esse estudo com vocês, estudando com você, através dessa leitura, porque isso é um estudo dirigido, né? Não estou aqui fazendo... não estou aqui profetizando, mas estou lendo um estudo que alguém estudou, desenvolveu essa metodologia, colocou esses textos nessa organização, orientado aí pelo poder do Espírito Santo. Nós acreditamos nisso, mas não é por isso que eu sou melhor do que ninguém. Todos nós cometemos erros. E aí vem a palavra de Deus e diz que é necessário que eu me arrependa. Eu me arrependendo, recebendo o batismo, e o batismo do Espírito Santo, e recebendo então o poder de Deus. Nós temos aí em João 3, de 1 a 15, a história de Nicodemos, que se arrependeu, né? Questionou com Jesus, nascer de novo como? Né? Ele chega a ser irônico com Jesus, né? Como pode um homem adulto nascer novamente? Aí Jesus vai e explica que seria o batismo, né? Não estou falando de entrar no ventre da sua mãe, mas sim de ser batizado. Né? Atos 19, de 1 a 7. Né? Vamos ler aqui Atos 19, de 1 a 7, para a gente poder fazer esse encerramento. Então, livro de Atos... 19, de 1 ao verso 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que esse Espírito Santo, que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
E tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens, né? Então, nós vemos aqui a continuação, né, da história lá de Atos 2, 37, 38. Eu misturei aqui um pouquinho, né? Fui lá adiante, onde, na verdade, aqui era Paulo lá em Éfeso, que fala com os 12 homens, ok? Então, vamos dar aqui uma olhada em Atos 2, 38, para a gente não ficar com dúvida, né? 37 e 38, que eu acabei explicando para você a história de Atos 19, de 1 a 7. Ouvindo-lhes essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mesma pregação, né, de Paulo lá em Atos 19, de 1 a 7. Né? Só que aqui era no contexto de, vamos retornar um pouquinho para a gente ver aqui que contexto era esse. O discurso de Pedro, então, né? Erguendo a voz, advertiu-se nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Pedro estava em Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então era Pedro aqui fundando a igreja, né? De certa forma, é praticamente a mesma linha de Paulo lá em Atos 19, de 1 a 7, tá? Então, não está tão fora assim, né? A gente está dentro do que é necessário consertarmos o caminho que estamos seguindo. Na verdade, a grande mensagem desse estudo de Apocalipse é exatamente essa: consertarmos, fazermos um conserto com Deus, endireitarmos as nossas veredas, caminharmos pela vereda da justiça, por amor do nome de Jesus e através do entendimento da palavra de Deus, sem julgar ninguém, sem condenar ninguém, porque isso compete a Cristo. Né? E como eu falei antes, e gostaria de encerrar desta forma: o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre todas as igrejas e em muitos lugares estão sendo pregadas a verdade. Não haverá desculpa para permanecer no erro, porque a verdade está sendo pregada em todos os apriscos, todos, não tem exceção. Tá? Tenho visto pregações maravilhosas, todas baseadas na palavra de Deus e em conformidade com a vontade de Deus. Mas, lembre-se, basta, voltando à história do soldado lá na Segunda Guerra Mundial, foi colocado no bolso daquele soldado bilhetes de teatro, cartas para o pai, cartas para a namorada. Tudo isso não era o grande objetivo, não era de grande importância, mas eram pequenos sinais de que aquele soldado alemão que for encontrado tinha, junto dessas mensagens que eram mentirosas, uma mentira maior que era para derrubar. Então, todo um sistema é montado a fim de que nós caiamos no engano. É preciso prestar atenção em cada detalhe. E qual o maior engano que a humanidade pode cair? Não crer na lei de Deus. Se você pegar todas as leis humanas e deixá-las de lado, mas viver em conformidade com a lei de Deus, você não cometerá crime algum que a humanidade possa te condenar. Agora, quando a lei da humanidade ela intervir no seu modo de adoração, como aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e então um decreto for lançado a fim de que os filhos de Deus não possam adorá-lo em espírito e em verdade, aí nós teremos um problema. Nós teremos um problema muito grande. Que Deus possa nos ajudar a reconhecer essa verdade, a continuarmos no caminho do conhecimento. Que Deus possa abençoar a sua família, todos os seus entes queridos, realizar os milagres que você tanto precisa e que estão carecidos na tua casa,
curando as doenças, trazendo soluções de emprego, de resolução para o sustento da tua casa, da tua família, porque a palavra de Deus diz que os filhos de Deus não ficarão desamparados. Podemos até passar por provações, mas seremos refinados num fogo que nos aproximará ainda mais dele. Que os poderosos anjos de Deus estejam acampados em seu redor, ao redor da sua casa, cuidando de tudo e de todos. É o nosso desejo, nosso pedido, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém.